Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos e hoje vamos falar sobre a cruz de Dozulé e o que aconteceu com ela. Se ainda não se inscreveu, inscreva-se no nosso canal e, se possível, deixe o seu like. Vamos para o vídeo. Se você ainda não conhece a cruz de Dozulé, assista os vídeos anteriores a este que eu deixarei na descrição. Jesus assim diz a Genessurian em 18 de agosto de 2004: Vós não compreendestes quanto eu vos amo. Vós tendes desprezado a mão que eu tantas vezes vos tenho estendido. Desprezastes a cruz pela qual eu me anunciei e me anuncio ainda hoje para vir até vós em toda a minha glória. Um pouco mais adiante ele continua: Agora olhai para estas terras avermelhadas pelo sangue dos vossos filhos, terras mais avermelhadas que as águas do Nilo no tempo do Faraó. Olhai para essas guerras fratricidas, cada uma delas está ornada com a bandeira de cada religião que germina por sobre a árvore com as raízes do ódio. Ficai sabendo que eu sou Deus, amor e compaixão. E ele assim continua: Vós não compreendestes que estáis já no fim dos tempos. Quando eu vos dizia, vós viveis o tempo em que cada acontecimento é o sinal da palavra escrita, eu desejo que todo mundo conheça a mensagem de Dozulé. Os sacerdotes devem falar abertamente e sem temor, porque nada daquilo que deve ser revelado deve ficar escondido. Aqui nós vemos Jesus falando mais uma vez que nós desprezamos a cruz gloriosa que ele pediu para que a igreja construísse. E ele diz que mais uma vez ele estendeu as suas mãos para nós e nós desprezamos ele novamente. Então, ele também nos fala dos sinais do fim dos tempos. Ele refere-se às terras avermelhadas pelo sangue dos nossos filhos. Acredito referindo-se às guerras, referindo-se às crianças mortas, muitas vezes até no útero de suas próprias mães. E em seguida ele fala que os sacerdotes devem falar abertamente e sem temor da mensagem de Dozulé. Ela precisa ser conhecida, a mensagem que foi dada a Madeleine entre 1972 e 1978. Então, nós nos perguntamos: o que vai acontecer? O homem não construiu a cruz de 738 metros? Será que Jesus deixou de lado a sua vontade? Então ele assim nos fala: Em verdade, eu vou-lo digo, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Não haverá já sinais, a não ser o sinal do próprio Deus, como eu vou-lo anunciei em Dozulé. Com efeito, vós rejeitais tudo o que Deus vos dá para vos salvar. E eis a grande tribulação, que tal como uma vaga destruidora rola sobre todas as nações, uma após outras, massacrando pela água, pelo fogo da terra e pelo fogo das armas as populações inocentes, já enfraquecidas pela fome e pela doença. Bem, se tínhamos alguma dúvida de que Jesus levaria adiante o seu plano com relação à cruz de Dozulé, agora não temos mais. Ele realmente vai levar adiante. Nós podemos até rejeitar essa cruz, podemos até não querer erguê-la, mas ela será o sinal dado em Dozulé.
Ele então profetiza aqui que estamos vivendo a grande tribulação. A tribulação que vamos ser massacrados pela água, pelo fogo da terra e pelo fogo das armas, e que muitas populações ficarão enfraquecidas pela fome e pela doença. Infelizmente, são algumas das profecias que nós mesmos estamos atraindo sobre nós por causa dos nossos pecados e da nossa desobediência a Deus em fazer o que Ele nos pede. Ele nos diz ainda que o inimigo está bem próximo agora. Mas a quem iremos nós, ou quem temeremos, uma vez que Jesus está presente? Realmente, meus irmãos, os tempos não são bons para nós. A desobediência tornou um cálice que transbordou já também com a justiça de Deus. Ele assim nos fala: vós oponde-vos à minha santa vontade, sob o pretexto de que tendes todo o saber para reagir perante as vossas leis, cada vez mais desumanas, porque são perversas e torcidas. Elas são a podridão deste mundo, que vô-las fornece para fazer os vossos corpos e as vossas almas mais negras que a fuligem. Ele assim continua: por que razão tentais satisfazer os vossos desejos nessa mistura em que se reencontram o pecado da carne com o do espírito? Nas vossas representações indecentes, descestes tão baixo que os habitantes de Sodoma e Gomorra não passam de pequenas imagens ao lado da grandeza dos vossos painéis repugnantes. Jesus aqui nos profetiza e nos mostra, na verdade, quão baixo nós estamos, quão pecadora está esta geração e como se desencadearão os elementos naturais contra nós. Ele ainda continua dizendo: geração má e hipócrita, que despertastes o fogo criminoso e fizestes sair os rios dos seus leitos, que fizestes secar as fontes de água pura e queimar as florestas e as terras, para seguidamente as inundares, por causa do vosso pecado original e de desobediência, vós criastes o horror contra Deus, que esperava o mestre do mal. Então, meus irmãos, será que podemos dizer aqui que estamos bem? Que a nossa geração está indo bem? Que Jesus está satisfeito conosco? É claro que ele refere-se principalmente aos homens poderosos, aqueles que fazem a terra vomitar os seus alimentos apenas para o lucro, aqueles que matam pelo dinheiro, pelo poder, pela ganância. Mas o quanto nós também não estamos envolvidos nessa ganância, nessa vontade do mundo de sempre dominar, de sempre estar acima das leis de Deus. E depois de todo esse mal, de toda essa maldade, de todo esse egoísmo, essas guerras e essa destruição feita pelo homem, ele então nos fala: então aparecerá o meu reino de paz com os meus filhos escolhidos, o meu pequeno resto, os benditos do meu Pai, aqueles que jamais me decepcionaram. Mas antes que reine a civilização do amor em toda a terra, resplandecente como a glória de Deus no meu céu, vós ides atravessar o deserto caótico em que reinará por um tempo aquele que fará ressoar
o seu nome maldito de um extremo ao outro da terra. O inimigo de Deus e da criação de Deus esconde-o ainda, mas o orgulho o projetará em breve sobre a terra dos homens. Deus cala-se. É o silêncio como aquele que reinou na cruz de seu Cristo. Só as minhas últimas palavras dirigidas a meu Pai. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Romperam este grande silêncio, e foi esta a minha santa morte na minha cruz de amor. Muitos até perguntam-se por que Deus não intervém, tantas pessoas morrendo, tantas crianças morrendo. E Ele diz que nessa desolação Ele se manterá em silêncio, assim como se manteve na sua cruz, entregando ao Pai todos os nossos pecados, para que pudéssemos renascer novamente pelo Espírito, que neste caso é renascer na nova terra e nos novos céus. Por último, ele faz um apelo à sua igreja. Ele diz: Igreja, ó minha igreja, sê prudente no teu discernimento. Depois de teres rejeitado a minha cruz gloriosa e o seu auxílio, não rejeites a glória do Pai que se encontra no nome da minha Santa Mãe. Pousa o teu olhar sobre a sua adorável Assunção. Nenhuma carne humana pode penetrar no meu céu de glória, exceto a do Filho. Nenhum corpo pode penetrar nele até a chegada da bem-aventurada Virgem Maria, que foi recebida pela Santíssima Trindade. Ela que deu a sua carne a Cristo, penetrou com a sua alma e o seu corpo glorioso no reino de seu Deus e Pai. E se o seu corpo é glorioso, é porque se assemelha ao corpo de seu divino Filho, e porque, pela graça de Deus, o nascimento de minha Mãe Santíssima foi divino. Ela é a divina Imaculada Conceição. Compreendestes então que Deus vos dá a sua Santa Mãe para vos salvar? Então ele termina dizendo amém. Este final de mensagem é mais um puxão de orelhas para nós. Será que vamos deixar de lado o título que Nossa Senhora é a Divina Imaculada Conceição? Será que vamos deixar de lado, assim como a Igreja deixou a construção da cruz de Dozulé? Mais uma vez, Ele está estendendo nossas mãos. Ele nos revela que é por este título de Nossa Senhora que nós iremos vencer o mal junto com Ele, junto com a nossa Mãe, junto com a Divina Imaculada Conceição. Bem, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado e até o próximo vídeo.